E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo uma coisa inédita aqui com a coprodução da On Produções, dirigida pelo Rodrigo Bajar. A gente conseguiu trazer uma nova estética. Então existem coisas mais profundas do que só a técnica da filmagem, né? A gente consegue trazer um pouco dos elementos do cinema para contar uma história. Então aqui eu separei o filme do Rodrigo e da Paula, que a gente vai fazer a análise. Eu vou ficar falando um pouquinho sobre ele. Se você quiser assistir ele na íntegra, temos o vídeo oficial no nosso canal do Vimeo. Então o que a gente fez de diferente nesse trabalho? A gente começou já com a entrevista deles. Eles estão falando sobre a experiência de lidar com a câmera. O que está acontecendo aqui? Tem essa quebra de cronologia para gerar expectativa, né? Então a gente colocou lá tal a parte da entrada. Olha como eles caminham, gerando uma certa ansiedade. Eles vêm andando eles caminham, não acaba nunca esse. É para representar a ansiedade do noivo que está ali no altar esperando a noiva chegar. E aí mostramos ela chegando sem revelá-la, né? E aí beleza, chega, ela tá meio escondidinha, recebe o buquê do pai dela, mostra uma ação onde o noivo tá lá no altar esperando. Você ainda não viu ele entrar, né? E aí tem todo aquele clima de tensão, de expectativa. E a gente vai levemente revelando a noiva. A gente tá no começo do filme e essa imagem ela é contínua para realmente representar a ansiedade e a expectativa de alguém que aguarda uma outra pessoa. E a gente não tá falando de uma situação trivial, a gente tá falando de uma situação de matrimônio, né? Que é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Casamento é a melhor coisa, olha que coisa bonita que essa festa maravilhosa. Como assim casamento? Não tem ninguém aqui, cadê meus padrinhos? Não tem nem padrinho. Como não? Aí entra a magia, né? Isso faz parte do curta que nós gravamos, que reproduziu no dia do casamento. Isso não é uma imagem aleatória. Tem a ver com a narrativa cinematográfica, né? Com o argumento do filme que passou no dia, né? E aí, de repente a gente começa o quê? A debater sobre os elementos que compõem um cerimonial. Cadê os padrinhos? Ali, ó. Ah, os padrinhos estão ali, ó. Pau. Isso fez parte do curta que passou no dia. E aí beleza, quando eu revelo eles e falo, nossa, Nunca vi pessoas tão bem elegantes, magníficas, arrumadas, eu mostro o cortejo de forma ampla. Mas Não beleza, mas cadê o o Rodrigo? cortejo na íntegra. Como, cadê o Rodrigo? E ela pergunta do Rodrigo. E aí a gente faz o quê? Revela o make-off dele com a trilha que foi a dos padrinhos e da entrada dele. E a gente tá vendo lá o momento do noivo. O noivo já estava no altar, mas agora a gente tá vendo ele se preparar. Por quê? Porque aí a gente começou a falar sobre lembranças dentro do próprio casamento, né? Tipo, cadê o Rodrigo, né? Beleza, vamos relembrar o que aconteceu com o Rodrigo num período aqui e O cara tal. mais bonito que eu já vi na minha vida. E aí, tipo, eu menciono tal, que é o cara bonito, Assim, o que ele já tá a arrumado. gente faz? A gente tá E aí eles junto, partem pra um momento dentro do carro, e ninguém pode ficar sabendo. onde eles estão conversando verdade. sobre ninguém poder ficar sabendo sobre eles. E eles falam sobre A gente cumplicidade consegue fazer isso. e conseguir fazer uma coisa juntos e tal. E eles, será que a gente consegue fazer isso? Né? E aí, tipo, o Rodrigo, como gerador da ideia, mostra ele percorrendo essa escolha que ele fez. Mas você tá nessa comigo? Você tá nessa comigo? Você assume isso comigo? Porque ele já tá decidido. Mostra ele percorrendo o corredor. Tô É, jura? na alegria e na tristeza. Essa é uma parte que eu achei muito legal, gente. Ele pergunta se ela tá junto com ele pra passar por esses desafios de estar escondido ali e tal, mas aí o modo como eles conversam gera um entrosamento com outras coisas que aconteceram no casamento, né? Então ele pergunta aqui, ó, vamos voltar aqui. Tô É, jura? na alegria e na tristeza. Tá junto com ela, juro? E ela responde, na alegria e na tristeza, que faz parte dos votos. O evento casamento, ele nada mais é do que uma síntese de escolhas que vocês fizeram antes de um grande dia, do Todos evento. os dias da né? nossa vida. Jura, juradinho. E ele jura juradinho, que é uma continuação da conversa que teve anteriormente. Aí a gente, ainda pra manter o clima da abertura e tal, colocamos o logotipo tal pra apresentar, é bem lento tal, pra dar o respiro da música. Aí onde entra o título do filme, o segredo que eles tinham que guardar, né? No emprego deles, para ninguém descobrir que eles estavam juntos. Aí a gente começa a mostrar, por que o segredo? Né? E aí começamos a bombardear as pessoas com imagens aleatórias, né? E do segredo e com imagens da preparação do casamento. Por quê? O subconsciente deles já estava os direcionando para acontecer o casamento. E aí o filme deles é o quê? É um filme sobre o receio deles de serem descobertos
e sobre o respeito que eles tinham com aquele período da vida deles para que eles continuassem conduzindo a vida profissionalmente, porque eles eram amigos profissionais, né? Então o gênio que aparece nesse filme, que sou eu disfarçado, ele nada mais é do que a materialização desse medo convertido em solução. Então o gênio conduziu eles para esse dia. Por isso que a gente foi construindo a imagem desse grande dia dessa forma. Namora. Não. Deus. O que é aquilo ali? Isso é uma parte muito legal do filme. É uma sequência incrível essa. Eu vou deixar ela rolar um pouquinho. Mas o que acontece aqui? Vocês viram que teve um momento que o Saulo chegou e falou assim: o que é aquilo ali e tal? E eles estão naquele momento onde eles estão envolvendo ele para que ele não saia para contar para as pessoas o que ele viu. Quando ele aponta e todo mundo olha, aí aparece o carro da noiva, como se o carro estivesse ali do lado deles e eles olhassem e vissem o carro ali. E o que acontece com a trilha sonora? A trilha sonora é uma trilha que está rolando naquele ambiente. Ela está tocando lá naquele lugar aberto. E de repente, quando você olha para aquele carro e você vê o carro da noiva, e você imagina assim, de forma óbvia, que é ela que está ali dentro, de repente a gente corta para uma cena onde eles estão dentro do carro se olhando, sem falar nada. E o que acontece com o som? O som abafa, porque ele está tocando do lado de fora do carro. De repente ele está no momento ali de um confinamento surreal, porque eles não estão dentro daquele carro. Quem está dentro daquele carro é a Paula vestida de noiva. E aquele momento de corte de câmera, que parece uma coisa técnica, ele nada mais é do que um momento de reflexão. É um momento tipo de um pouquinho antes da entrada da noiva, a gente volta a criar uma expectativa da entrada da noiva, e é onde os dois estão pensando que agora, o que nós vamos fazer na nossa vida? Então de repente, a imagem que vai para dentro do carro passou a ser uma imaginação deles refletindo sobre aquela decisão que estava acontecendo no ao vivo. Olha que coisa maluca. Talvez as pessoas não pensem nisso tipo de forma direta, mas talvez o subconsciente dela vá construindo as ferramentas para criar essas percepções, né? Gente, é isso que eu acho que tem valor no projeto de edição. Com a coprodução do Rodrigo Bajara, desde a questão de cor até a questão de montagem, foi tudo muito transformado. Sim, aí sim. a gente entrou com a A entrevista, que eles falam um pouquinho sobre como foi essa relação deles. Eles estão contando sobre eles, porque como é que eles chegaram até o altar? Porque eles viveram experiências deles, que é isso que torna singular. De repente, naquele mesmo dia, teve 4 casamentos. Então o padre fez um, saiu, eles viveram essa coisa do matrimônio perante a igreja. Todos recebem a mesma bênção, só que todos chegam ali por um motivo especial. Então essa informação que pra gente é importante para mostrar quem vocês são, do que vocês acreditam. Esse foi o momento que a trilha cresceu. Foi a hora que a Paula se emocionou. Então o espectador vive essa emoção com ela, não só porque ela tá chorando, mas porque a música conversa com a pessoa. Enquanto ela tá quietinha e sorrindo e chorando, a música vai tirando da pessoa aquela emoção. Ó. Hoje, pra mim, ele representa um futuro. Olha, A pessoa ó. que vai estar do meu lado. Repara que o ombro dela vai sumindo, porque um leve zoom tá se aproximando do olho Pessoa dela, que eu admiro. pra você sentir a Uma pessoa que eu textura acho incrível, da lágrima. que leva a vida. Que eu amo ele muito. Ó. E olha a música que cresceu e vai terminando ali, mostra um momento de contato deles. E a gente respeita um momento ali. E ó. Oh, meu Deus. E a gente volta pra celebração. E o padre continua falando que ela tava falando. É isso que é o amor, tal. E olha que legal. Parece que as coisas realmente se conversam, né? Viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja. Olha que incrível isso. É de livre e espontânea vontade que fazeis? Certo. Vocês viram quem é que respondeu a questão do padre? Com ela a gente conseguia brincar Muito bonito. um com o outro, isso permanece até hoje. A pessoa se surpreendida com a ação, mas ela quis dizer a mesma coisa. É uma surpresa dentro da mesma coisa. Você sabe que você disse sim, né? Mas o modo como as coisas foram conduzidas
fez você perceber aquele sim de outra forma. Isso faz parte da obra de ficção para manter a pessoa envolvida visualmente, intelectualmente, artisticamente num trabalho de casamento. Se a gente filmar só o que as pessoas estão fazendo, hoje, com a contemporaneidade, as pessoas pegam o celular e se filmam. Não precisa de um profissional. Eu preciso de alguém que enxergue mais do que eu posso ver em mim mesmo, entendeu? Então o que vai acontecer nesse tempo aqui? Cumprimentos, balada, gravata e pessoas. Num clipe aí de 5 minutos. E aí no final a gente vem com a surpresa. Vemos com o elemento de surpresa. Ó, aí o trecho tipo de remember das coisas que aconteceram para estarem ali. Quando a gente pensou no nome do filme ser O Segredo, a gente quis brincar com a palavra segredo e secreto de formas diferenciadas. Então, de repente, toda aquela tensão de ser ou não ser, de acontecer ou não acontecer, ela vira um desejo secreto. Eu quero, não sei se eu quero, aquilo vai dar certo sim ou não, tal. E esse é o final do filme. E aí você vê tipo o encerramento com os créditos mostrando a entrada da noiva como um todo. A gente termina com o que a gente começou mostrando agora na íntegra. Olha que legal. Aí agora ela percorrendo aquele caminho, o caminho das escolhas, da escolha deles terem uma relação juntos. Então não é a entrada da noiva, é o assumir de uma escolha. Olha que legal. Ela vem chegando perto. A ficha ainda não caiu. Olha que bacana. Essa entrevista foi gravada bem antes do casamento. A ficha dela não caiu. E isso foi mencionado durante a entrada dela, no meio da entrada dela. De repente, a gente elevou a expectativa, a ansiedade dela naquele momento. E o filme vai caminhando pro final. E você fica naquela expectativa de, nossa, que bacana, o filme acabou de um jeito legal, não trivial, porque hoje você espera uma coisa que seja diferente. Compreenderam alguns elementos que ficaram diferentes depois desse upgrade, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu farei mais análises técnicas e é isso aí.